Bom dia, irmãos, paz e bem. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no Salmo 37, versículo 5, o Senhor nos diz: entrega teu caminho a Deus, confia nele e ele agirá. Quando entregamos o nosso caminho a Cristo, que possamos a Ele confiar. E nessa entrega, Ele agirá em nosso favor. Para uma vida de entrega total, podemos destacar 3 pontos. Primeiro, exige uma atitude de fé. Em Hebreus 11, versículo 6a, Cristo nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé exige renúncia. Não vivemos por nós mesmos, e sim conforme a vontade de Deus para nós. Segundo ponto, entregar-se totalmente a Deus significa render-se a Ele. Em Gálatas 2, versículo 20, ele nos diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé em Cristo, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando aceitamos a Cristo, não pertencemos a nós mesmos. Devemos nos render e entregar-se a Ele. Terceiro ponto, entregar-se totalmente a Deus significa priorizar o reino. Em Mateus 6, versículo 33, o Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se a tua vontade te faz tropeçar, deixe-a de lado e priorize o reino de Deus. Deixe Deus te conduzir. Meus irmãos, para vermos o agir de Deus em nossas vidas, devemos nos entregar totalmente a Ele e confiar. Ele fará. Para isso, mudemos atitudes. Tenhamos atitude de fé, render-se a Cristo e priorizar o seu reino. A Ele toda honra, glória e louvor sempre. Amém. A Igreja hoje celebra 2 santos, 3 santos na verdade. Temos São Luís IX, rei da França, São José Calazans e Santa Patrícia. São Luís IX nasceu em 25 de agosto de 1215, no Castelo Real de Poissy, filho de Luís VIII e Branca de Castela. Seus pais eram piedosos e zelosos. Trataram pessoalmente de sua educação e formação religiosa. São Luís IX tornou-se um dos soberanos mais benevolentes da história, um fervoroso cristão e fiel da Igreja. Com a morte prematura de seu pai, ele foi coroado rei sob a tutela de sua mãe, pois era muito jovem. Mas já nessa idade, Luís possuía as virtudes que o levaram à santidade, ou seja, a piedade e a humildade, que o fizeram modelo de rei católico. Reinou com justiça e solidariedade, possuía um elevado senso de piedade, incomum aos soberanos. Fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os pobres, órfãos, velhos e doentes. Ergueu uma belíssima igreja, a Sainte-Chapelle, em Paris, para colocar a coroa de espinhos de Jesus. Morreu em 25 de agosto de 1270. São José Calazans nasceu em Castelo, em Aragão, Espanha, em 31 de julho de 1958. De família nobre e muito religiosa, ele foi educado no rigor do respeito aos mandamentos de Deus. Contrariou seu pai, que o queria militar, e ingressou na faculdade para fazer teologia.
Aplicou-se nos exercícios de piedade e penitência para vencer as tentações e ficar firme no seguimento a Cristo. Foi ordenado em 1583. Desejando a solidão, foi para um mosteiro, mas o seu superior o enviou para a missão de pregação, pois era muito inteligente. Encontrou o caminho para que procurava, identificando-se para a educação e formação de jovens pobres e abandonados. Fundou a Congregação dos Clérigos Pobres em Roma, espalhando-se depois para outras cidades. Passou por um grande período de provação e injúria. Morreu em 25 de agosto de 1648 e foi canonizado em 1767. E temos também Santa Patrícia, que era filha do imperador Constantino. Emitiu um voto de virgindade a Cristo ainda muito jovem, tendo que fugir com sua ama quando seu pai quis impor-lhe casamento. Tinha um coração piedoso e humilde. Mais tarde, retornando para Constantinopla, vendeu seus bens e os deu aos pobres. Vemos hoje a história de 3 santos. Uma era filha de imperador e os outros 2 eram reis. Mas mesmo assim, foram criados num ambiente católico, onde os pais eram muito piedosos e muito religiosos, e se tornaram grandes homens e uma grande mulher de Deus. São Luís IX, São José Calazans e Santa Patrícia, rogai por nós. Vejamos agora, irmãos, o nosso evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 23, versículo do 23 ao 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nos preocupamos tanto com coisas secundárias que não são essenciais e deixamos aquilo que é mais importante de lado. Nos preocupamos tanto como nos apresentar, vestir, se portar com a nossa imagem e esquecemos que o nosso interior deve ser maior e melhor que o exterior. As palavras de Jesus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devem servir de advertência para todo aquele que ouve a sua palavra. A arbitrariedade de certas imposições ou leis, a vaidade e a ostentação na observância da lei, a incapacidade para discernir o que é importante do que é secundário, isso nos atrapalha muito no nosso crescimento na fé, no nosso seguimento a Jesus. Jesus respeitou a lei e veio para dar sentido e plenitude à lei, para se fazer cumpri-la. A crítica de Jesus não é a lei, mas aqueles que buscam se amparar na lei, nem que para isso tenham que burlar suas exigências. Primeiro cuidamos do nosso interior, o coração, e posteriormente vem o exterior. Precisamos purificar o coração com a palavra de Deus, com a resposta dada à palavra de Deus, com a obediência à fé. Jesus nos faz uma admoestação. Ai de vós, escribas e fariseus, o que vale mais, o exterior
ou interior. Não podemos ter o nosso coração cheio daquilo que não agrada a Deus. Não podemos ter o nosso coração cheio de intemperança, de impurezas, de iniquidades, do pecado. Que ele seja cheio de amor, de humildade, caridade. Que o nosso coração seja cheio de boas virtudes. A beleza do nosso interior deve ultrapassar a nossa beleza exterior. Meus irmãos, o dízimo nos é obrigatório e deve ser cumprido. Não é nosso e deve ser ofertado, devolvido. Mas Jesus nos pede mais que o dízimo, um coração novo, lavado, aberto para praticar aquilo que é mais importante, ou tão importante quanto a lei e a justiça, que é a misericórdia e a fidelidade. Devemos nos preocupar em manter o nosso interior, o coração, limpo, para que o nosso exterior também fique limpo, pois nós refletimos tudo o que vem do nosso coração. Tão mais importante, meus irmãos, é o nosso coração e o nosso exterior estarem limpos e em comunhão com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E peçamos sempre, ficai comigo, Senhor. Esteja sempre comigo, a me proteger, a me conduzir, a cuidar de mim. Ficai comigo, Senhor, pois eu preciso de Ti. Um santo e abençoado dia para você, meu irmão. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Derrame sobre você, sobre os seus, sua família e a sua casa toda a bênção. Tenha um santo e abençoado dia. Amém.